Amados, vamos continuar a nossa comunhão e abrir as nossas Bíblias em Oséias. Oséias, capítulo 3. Capítulo 3 inteiro, né? Porque é só 5 versículos, mas muito preciosos. Oséias, capítulo 3. Disse-me Yahvé: vai outra vez, ama uma mulher amada por seu marido, e ainda assim adúltera, tal como Yahvé ama os filhos de Israel, ainda que seguem a deuses alheios e amam as tortas de uvas passas. Comprei-a para mim por 15 siclos de prata e um homer e um lequete de cevada. E lhe disse: muitos dias me aguardarás. Não fornicarás, nem estarás com homem algum, nem eu estarei contigo. Porque muitos dias estarão os filhos de Israel sem rei e sem caudilho, sem sacrifício e sem pilar, sem éfode e sem terafim. Depois voltarão os filhos de Israel e buscarão a Yahvé, seu Elohim, e a Davi, seu rei. E tremendo acudirão a Yahvé e a sua misericórdia ao fim dos dias. Capítulo 6 também, irmãos. Vamos ler primeiro 5, 15 e depois o capítulo 6, versículo 1 a 3. Capítulo 5, versículo 15 e depois o capítulo 6, do versículo 1 a 3. Voltar-me-ei deles para o meu lugar, até que reconheçam seu pecado e busquem o meu rosto. E me busquem em sua angústia com empenho. Vinde, voltemos a Yahvé, porque ele nos despedaçou, porém nos sarará. Ele feriu, porém nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamo-lo, pois. Sigamos adiante para conhecer a Yahvé. Sua saída é tão certa como a aurora, e ele virá a nós como a chuva tardia que rega a terra. Amém. Amados, ontem à noite nós começamos falando sobre a revelação, né, da verdade do reino do nosso Senhor Jesus, dentro das palavras do próprio Senhor, no Evangelho de João. O intuito, conforme nós falamos de a gente começar por ali, era ver o que o próprio Senhor tinha a dizer sobre isso, já que, embora os profetas são inspirados e os apóstolos também, né, nós temos que começar pelo próprio Senhor, para ver o que ele endossa dentro da sua palavra, né? E aí depois nós de conferirmos juntos na palavra sobre a verdade do reino milenário e a importância que isso carrega para o tempo que nós estamos vivendo. Hoje, na hora da tarde, né, quando nós estávamos ali na casa do Léo tomando um café, conversando, o Fábio contou várias situações geopolíticas que têm acontecido que demonstram, irmãos, a palavra de Deus já tem o testemunho fiel em si mesma. Mas quando a situação externa começa a convergir para aquilo que a profecia denuncia, então nosso coração deve ser despertado. É a confirmação de que
o tempo que nós estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo, requerem de nós uma resposta. Que nós não podemos seguir da forma como nós achamos, né, que até agora estava bom. Muitas vezes vivendo muito ainda para os cuidados da nossa própria vida, sem nos importar com aquela consagração que o Senhor requer, com a santificação que Ele deseja, com certeza, ir mais fundo na nossa vida. Então nós estamos vivendo tempos, irmãos, de cumprimento de profecias. E eu já tinha falado para os irmãos na primeira reunião, né, que o fato de na edificação da casa de Deus, a glória encher a casa ser a última das coisas que Deus realiza, é porque quando a igreja estiver para ser edificada, o assunto do reino e da glória de Deus é também a última tônica que o Espírito Santo tem a soar para o seu povo. Porque eu digo para os irmãos, se a proximidade da vinda do Senhor não desperta o nosso coração, coisa nenhuma mais fará. Aliás, a gente poderia até dizer, né, se nós soubéssemos que o Senhor vai voltar essa noite ou amanhã, com certeza, irmãos, nós nem iríamos embora daqui. Ou se fôssemos, só íamos para uma causa. Né? Então, irmãos, aquele espírito de arrebatamento, como diz o irmão Otmani, que a irmã Barber tanto demonstrava, tem que tomar espaço no nosso coração. Nós vamos pedir para o Senhor, Senhor, e nós queremos viver uma vida que consiga, de fato, Senhor, responder a tudo que o Senhor fala. Essa é a nossa preocupação, irmãos, porque o mundo, além desse mundo ser um prédio que está com um implodimento decretado, o tempo disso está chegando, está batendo na nossa porta. Está batendo na nossa porta. Então nós começamos a ver sobre a doutrina do reino milenar, a revelação dessa verdade, para que nós pudéssemos ver o que nos aguarda. Né? E nós tivéssemos a firme convicção de que nós não estamos inventando coisas. Nós não estamos só estudando por curiosidades, aquelas curiosidades assim, tipo de aqueles vídeos que tem no YouTube aí, fatos desconhecidos. Até esse povo todo, né, tá falando, tá se aventurando a falar de coisas da Bíblia como se fosse só uma questão curiosa. Mas eu fico perguntando, se esses canais que falam de tantas coisas estão se aventurando a falar disso, não é porque as próprias pedras estão começando a gritar? Nem o mundo está conseguindo esconder que coisas estranhas estão acontecendo? Coisas assustadoramente apocalípticas? Então, irmãos, nós precisamos saber que tempo estamos vivendo e precisamos ter uma firme base para defender aquilo que o Senhor tem confiado a nós, no nosso próprio coração e na ajuda de outros. Porque muitas pessoas vão nos procurar cada vez mais atônitas. E nós precisamos ter a palavra para poder ajudá-las, além de ajudar a nós mesmos. Então, por isso que nós estamos falando do reino milenar. Da verdade do reino milenar, não presente só no Apocalipse, mas em outros textos das Escrituras. Para nós vermos que tudo que está ali em Apocalipse como uma colheita, é uma colheita de coisas que já estavam nos profetas, na lei de Moisés, nos Salmos, e em outros lugares da Escritura. Às vezes em germe, às vezes um pouco mais implícito do que explícito, mas já estava presente. Não estamos forçando, como os milenistas falam, que nós ficamos literalizando símbolos. Essa questão do reino milenário é só um símbolo, não é só um símbolo. Não é só uma questão de simbologia de profecia bíblica. As profecias, irmãos, são todas literais, exceto quando a Bíblia diz que ela não é literal. Quando a Bíblia quer dizer que não é literal, ela diz para nós que aquilo ali é uma parábola, que aquilo é um símbolo. Mas se a Bíblia não disse isso, é literal. Cerca de 1827 profecias estão presentes na Bíblia. A taxa de cumprimento até agora é 98%. Todas literal. Que autoridade eu e você tem para falar que não é literal? Ah, mas não é bem assim. Como não é assim? Eu fico pensando nesse pessoal, já falei para os irmãos, que fica simbolizando tudo. Se eles fossem ouvir Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, dizer que a virgem ia dar à luz um filho, qual a explicação que eles dariam? Ah, não, com certeza que a virgem é outra coisa. Pode ser que seja a nação de Israel. Porque uma virgem não dá luz, né? Olhando pelas explicações, pela própria exegese que eles fariam desse texto. Mas, irmão, a virgem deu a luz. A profecia se cumpriu literalmente. Deus disse por meio de Ezequiel que Tiro seria tomada,
falou até a forma como os muros seriam conquistados. Alexandre foi lá e fez exatamente o que estava escrito. O Senhor Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra nesse templo que não seja derrubado. Alguns podem falar, hipérbole. Como assim pedra sobre pedra? Não, está falando de uma destruição geral, panorâmica. Irmãos, quando Tito invadiu Jerusalém, ele deu a ordem. A hora que botaram fogo na cidade, o ouro derreteu e entrou nas incrustações do muro. Ele viu aquele ouro todo entrando nos vãos das pedras e ele falou assim: agora derrubem e virem pedra por pedra e tirem todo o ouro. E a palavra de Jesus se cumpriu tintim por tintim, literalmente. Não tem hipérbole na profecia. A profecia é a palavra de Deus e Deus sabe se comunicar muito melhor do que eu e você. Se Deus disse que é A, é A. Se ele disse que é B, é B. Quando ele quer falar por símbolo, ele coloca ali que tem um semeion, que tem uma simbólica envolvida. Quando ele não diz, nós temos que ficar com o que ele disse. Porque como diz o irmão Beron, embora o céu e a terra possam passar e passarão, a palavra do Deus vivente não pode cair por terra, irmãos. Benditos nós seremos se nós nos apegarmos a ela dessa forma. Não aumentarmos nem tirarmos. Então nós vimos a verdade do reino milenar nas palavras de Jesus e da primeira ressurreição, claro, colocada ali em João 5. Vimos hoje em Isaías 24, né? E ali em Isaías 24 aparece aquela expressão, Hov Yamim, né? Que é a expressão muitos dias, muitas gerações. Isaías coloca aqui essa visita do Senhor para julgamento nos exércitos celestes e nos reis da terra na terra. Eles seriam encarcerados e colocados em abismo, e depois de muitos dias, muitas gerações, seriam novamente visitados. E nós vimos essa correspondência com o Apocalipse capítulo 20. Veja como a verdade dos 1000 anos de João estava presente no Hov Yamim de Isaías. A questão é que João coloca mais detalhes naquilo que Isaías havia falado. E hoje, agora, se o Senhor nos abençoar, vamos seguir por Oséias. E vamos ver que Oséias falava da mesma coisa, né? Dentro da profecia, nos dias de Oséias. A gente leu aqui o capítulo, começamos pelo capítulo 3. Mas eu queria que os irmãos voltassem comigo no capítulo 1, para a gente ver algumas considerações. Capítulo 1, versículo 1, até o versículo 9. Revelação de Yahvé que teve Oséias ben Beeri nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, ben Joás, filho de Joás, rei de Israel. Quando Yahvé começou a falar por Oséias, disse Yahvé a Oséias: vai, toma para ti uma mulher prostituta e gera filhos de prostituição, porque o país se prostituiu totalmente. O que Deus está fazendo por Oséias aqui, irmãos? Isso aqui é chamado na linguagem bíblica de portento, de presságio. E portento diz respeito a uma ação que contém, às vezes, um sinal ou um milagre, e presságio é o que anuncia em antecipação que vai acontecer. Deus fala por comparação, ilustrando coisas que estão acontecendo ou que irão acontecer. Então, a atitude de Oséias, por ordem de Deus, é um presságio. Deus diz para ele: vai, toma uma mulher de prostituições e gera filhos. Oséias, o homem fiel, vai se unir com uma mulher que se prostitui. Aí o Senhor explica, porque a terra se tem prostituído. Então Oséias, cujo nome significa a salvação, vai ter uma relação com uma mulher infiel. Por que Deus está dizendo para ele fazer isso? Porque assim tem sido o Senhor com o seu povo. Os irmãos estão vendo? E aí então continua. Porque o país se prostituiu totalmente, afastando-se de Yahvé. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, quem concebeu e lhe deu à luz um filho. E Yahvé disse-lhe: põe-lhe o nome de Jezreel, porque muito em breve visitarei a casa de Jeú, pelo sangue derramado em Jezreel,
e farei cessar o reino da casa de Israel. E sucederá que naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Isso que aconteceu na dispersão das 10 tribos do norte. O reino norte de Israel. Aí continua o versículo 6. De novo concebeu e deu à luz uma filha. Disse-lhe, põe o nome dela de Lo-Ruama, porque não continuarei compadecendo-me da casa de Israel para perdoá-los. Quando ele anunciou a queda de Israel no vale de Jezreel, ali, o julgamento que viria sobre a casa de Jeú, ele anunciou que aquilo aconteceria. E, apesar de Oséias profetizar, o povo continuou pecando. Então o Senhor falou, agora chama essa pessoa, né, essa menina que você concebeu agora, chama ela de Lo-Ruama. Isso significa não mais amado. Né? Aquela que tem o meu desfavor. Aquela sobre quem não repousa mais o meu favor amoroso. Né? Não amado, não favorecido, desfavorecido. Porque ele fala, porque eu não continuarei me compadecendo da casa de Israel para perdoá-los. Porém me compadecerei da casa de Judá, e os salvarei por Yahvé seu Elohim. Não os salvarei com arco, nem com espada, nem com batalhas, nem com cavalos, nem com ginetes. Quando desmamou Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. Disse-lhe, põe o nome dele de Lo-Ami. O que significa Lo-Ami? Não meu povo. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei para vós Yahvé. Irmãos, que coisa impressionante. Ele está descrevendo aqui um julgamento que vai colocar duas coisas. O desfavor de Deus e o fato desse povo não ser mais o seu povo. Sobre as 10 tribos do norte, isso aconteceu historicamente? Sim. Por mais que tanto Judá quanto o reino norte pecassem, havia uma diferença entre o reino de Judá no sul e o reino norte das 10 tribos. Qual que era a diferença? Os dois praticavam idolatria. Mas qual que era a diferença dos dois reinos? Os irmãos lembram? No livro de Reis. No livro de Reis diz bem claro o seguinte, o pecado de Samaria era o grande pecado da casa de Jeroboão. E apesar de até... Você sabe que o pior rei que houve no reino norte de Israel foi Manassés. Manassés era bruxo, feiticeiro, agoreiro, assassino, idólatra. Segundo a tradição judaica, foi ele que cerrou o profeta Isaías ao meio. Você vê que homem terrível. Pegou os próprios filhos e queimou aos deuses demoníacos. E encheu Jerusalém de sangue de uma extremidade a outra. Você pode falar, um homem desse é um Aleister Crowley, meu Deus do céu. Não tem nada mais terrível que um trem desse. Mas lá no livro de Crônicas diz que a hora que ele foi levado cativo e algemado, ele se arrependeu. E diz que Deus se compadeceu dele. Você fala, mas não é possível? Só que o problema é assim, se Deus se compadeceu desse rei, Manassés em Judá, ele era um rei de Judá. Né? Eu não sei nem se eu falei enganado aqui que ele era rei do norte, mas ele era rei do sul, de Judá. Deus se compadeceu de Manassés, meu Deus do céu, que fez essas atrocidades terríveis. Como que ele está dizendo para as 10 tribos de Israel que ele não vai ter mais misericórdia deles? Qual foi o pecado das 10 tribos do Reino Norte, irmãos? Na capital, em Samaria. Nós temos que entender uma coisa aqui. Lá em Deuteronômio, eu vou devagarzinho para a gente ir acompanhando, porque senão, sem considerar o contexto das coisas, a gente não entende o que está acontecendo aqui. Lá em Deuteronômio, Deus disse em Deuteronômio 12 que quando o povo de Israel chegasse na terra de Canaã, eles não poderiam oferecer sacrifícios em qualquer lugar. Não poderiam adorar a Deus lá na casa deles. Não poderiam levantar um altar em qualquer lugar. Tanto é que vocês lembram no livro de Josué mesmo, que quando aquelas tribos que ficaram na Transjordânia, elas ajudaram os filhos de Israel, né? Batalharam, conseguiram a vitória, e depois elas voltaram para a Transjordânia e edificaram um altar. Lembra que no livro de Josué está escrito isso?
Diz que Josué e todo o batalhão de Israel se reuniu contra essas tribos. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, que ficou na Transjordânia. O resto das outras tribos se reuniram, pegaram espadas e falaram assim: que pecado é esse que vocês estão fazendo? Ou vocês nos explicam, ou se arrependem, ou nós vamos guerrear aqui, nós vamos extirpar vocês. Porque vocês não vão fazer aquilo que Deus proibiu. Já não basta o pecado que cometeu os nossos pais no deserto, para tantos males nos acontecer. Agora que o coração do povo está consagrado, vocês vão cometer uma loucura dessa? Veja como era grave levantar um altar em qualquer outro lugar. Por quê? Porque Deus havia dito em Deuteronômio 12 que o único lugar que o povo ia adorar o Senhor era no lugar que ele escolhesse. Que lugar ficou sendo esse mais tarde? Jerusalém. Jerusalém, e esse lugar foi descoberto, olha que coisa misteriosa, né, irmãos? Por meio, providencialmente, da misericórdia de Deus em relação a um pecado que Davi havia cometido. O mesmo lugar que Davi pecou, mas por causa do quebrantamento do coração de Davi que ocorreu, exatamente na eira de Ornã, onde a casca é separada do grão, foi aonde Davi, desesperado, que o coração contrito, ofereceu um sacrifício ao Senhor, e o Senhor disse ao anjo: para, não fere mais. E Davi entendeu naquele dia que aquele era o lugar que Deus tinha escolhido. Até o dia que Davi fez isso, ninguém sabia que lugar era esse. Descobriram ali. E Jerusalém ficou sendo a capital do reino e o lugar onde todas as tribos, 3 vezes ao ano, tinham que ir para adorar o Senhor. Eles não podiam ter outra base de adoração. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Por que que o altar de Jerusalém era tão importante? Por que que não podia ser em outro lugar? Sabe por quê, irmãos? Porque aquele altar tipifica a cruz do Senhor Jesus. Assim como isso, desde Abraão, porque aquele mesmo lugar ali, outro dado que o Fábio está colocando aqui muito bem, é que aquele lugar da eira de Ornã, aonde Davi ofereceu o sacrifício, é o mesmo lugar, geograficamente, onde Abraão ofereceu Isaac. E aonde Abraão falou que o Senhor proveria para si o seu cordeiro. Certo? É o mesmo lugar. E aquilo é uma figura da cruz do Senhor Jesus. Aquele lugar também, ao lado ali, na mesma montanha do Moriá, fica o Monte Calvário, aonde mais tarde Deus Pai ofereceu o verdadeiro sacrifício. Então aquilo ali apontava para a obra do Senhor Jesus. Sabe o que isso significa, irmãos? Vamos entender uma coisa aqui. O Senhor me dê graça para falar, porque eu começo a me empolgar, e eu não sei se eu vou colocar bem, mas o Senhor me ajude, e ajude os irmãos também. O ponto aqui é o seguinte: havia acontecido uma divisão no reino de Israel. Nessa época que o pecado de Samaria foi cometido. 2 tribos ficaram ao sul, Judá e Benjamim, e 10 tribos ao norte. Deus queria essa divisão? De jeito nenhum. Deus queria que todas as tribos fossem um reino só, a unidade do povo dele, e que se dirigissem todos 3 vezes ao ano para adorar naquele lugar no altar. Por causa do pecado de Roboão, Deus até permitiu que eles fossem politicamente divididos, tendo um reino ao norte e um reino ao sul. Até falou para Jeroboão: se você me servir, eu vou te dar, eu vou ser com você todo o resto da sua vida, eu vou te garantir esse reino. Entendeu? Somente me sirva. Só que o que acontece? Deus até permite a divisão política do povo, mas Deus não ia permitir a divisão espiritual. Aqui tem um importante princípio espiritual para nós, irmãos. Deus, vamos aplicar, porque a história de Israel é figura da igreja, certo? Então vamos lá. Deus quer essas divisões que tem entre os cristãos em grupos cristãos, tudo dividido? Quer ou não? Não quer. Assim como ele não queria que as tribos tivessem dividido. Porém, veja só, Deus até pode tolerar isso. Embora não seja o seu maior prazer, ele até tolera. Mas o que ele não tolera é que a nossa comunhão seja em outra base espiritual, fora da cruz do Senhor Jesus. O que quer dizer isso é o seguinte: enquanto a cruz for o centro, não importa se o irmão é batista, presbiteriano, sim, não importa nem até se ele é católico romano, se ele se declara católico romano, se ele é metodista, se ele é assembleiano, se ele é irmão da restauração, não é irmão da restauração, se ele é... Não importa! Ele está no corpo de Cristo sobre a obra do Senhor Jesus. E essa é a única base que nós temos de comunhão. E se isto for o centro, irmãos, há esperança. Se nós entendermos isso, que todo que Cristo recebeu com base na obra da cruz é o nosso irmão, não tem problema.
Porque também, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, nós não vamos conseguir restaurar a igreja no sentido prático, da unidade, como era no tempo dos apóstolos. Não vamos, irmão. Assim como ninguém conseguia mais restaurar aquela divisão política de Israel, é besteira qualquer um que tenta falar hoje que vai restaurar a igreja. Nós vamos restaurar. Ah, vai. Vai lá então. Tem até um hino que cantavam aí num grupo aí. Vamos restaurar a igreja. Em ritmo de Copa do Mundo. Da degradação ao exercitar o espírito, clara é a visão. É? Já caiu a Babilônia, Satanás e o mal, e a igreja edificada na base que é local. A base é local? A base é Cristo. Vamos restaurar, vamos restaurar. Ah, é? Restauraram, sim. Está mais dividido que qualquer coisa. Sabe por quê, irmão? Porque nós não somos ninguém para restaurar coisa. Não estamos dando conta de restaurar sequer a nossa vida sem Cristo. Que ousadia é essa para falar que vai restaurar a igreja? E o mesmo irmão que inventou essa letra aí falou que o Senhor não está edificando nada na sua igreja, nem nas denominações, nem na igreja católica. Apenas na restauração do Senhor. Sabe o que é isso? Isso aí é não entender que Deus sabe que o povo dele externamente está dividido. Mas para Deus isso ainda não é o mais importante. O importante é que mesmo, irmãos, você está entendendo? Eu não sei se eu consigo explicar isso para os irmãos. Eu estou tentando ter graça do Senhor aqui para isso. O sentido é o seguinte: quanto mais você enfatiza a unidade, mais dividido fica. Quanto mais você enfatiza Cristo e a cruz, mais união espontânea acontece. Porque se a base da comunhão é Cristo e o altar é a pessoa, a presença do Senhor e a cruz do Senhor Jesus, nós somos todos irmãos. É assim que a unidade acontece. Você está entendendo? Nós não vamos mesmo conseguir restaurar nada da divisão externa do povo de Deus. E Deus até permite que essa divisão aconteça, até que Ele mesmo coloque todas as coisas em ordem. Mas o que Ele não admite de forma nenhuma é que nós temos qualquer outra base de comunhão fora da obra do seu Filho, na cruz. E você sabe qual foi o pecado do Reino Norte de Israel? Inclusive o próprio Manassés, que foi tão perverso, Deus perdoou. Mas o pecado de Samaria não foi perdoado. Sabe por quê? Porque por mais perverso que Manassés tenha sido, ele não edificou um outro altar. Isso é grave, irmãos. Você edificar um outro altar, na linguagem espiritual, simbólica, significa que você tenta ir a Deus fora da única base da cruz do Senhor Jesus. Você levanta um outro centro de comunhão fora da cruz. Ou seja, eu começo a ter comunhão com o Fábio, com o irmão Guilherme, não por causa do sangue de Jesus e da obra de Jesus, mas por qualquer outro interesse. Isso é uma seita herética. Isso não tem nada a ver com o que é a igreja. A igreja só tem comunhão com base em uma coisa. A única coisa que nos une, os irmãos estão entendendo? Você tirar o altar de Jerusalém, na linguagem espiritual, dos olhos de Deus, é você dizer que você pode ir a Deus sem a cruz do Senhor Jesus. Quando você joga fora a cruz do Senhor Jesus, o que resta? Tá dando para os irmãos acompanhar e entender, irmãos? E lá em Samaria, o que Jeroboão fez? Quando ele viu que se as tribos se dirigissem 3 vezes ao ano em Jerusalém, ele ficou com medo. Ele falou assim, vixe, se esse povo for 3 vezes ao ano para Jerusalém, o coração deles vai voltar a ser favorável a Judá. Porque, como diz o irmão Delcio, né? Jerusalém atrai os corações. A presença do Senhor atrai os corações. Ah, então já sei o que eu vou fazer. Sabe o que ele fez? Ele ergueu 2 bezerros lá em Dan, em Betel, na região de Dan, do Reino Norte, da parte norte, e disse assim para as 10 tribos, aqui estão os teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. E podem sacrificar aqui mesmo. Não precisam descer ao lugar que o Senhor escolheu. Irmão, isso foi tão abominável para Deus, que por causa desse pecado, no qual todos eles persistiram, o Senhor falou, eu não vou perdoar. Sabe o que aconteceu? As 10 tribos, no ano mais ou menos 600 a.C., foram levadas cativas e estão desaparecidas até hoje. Já fazem 2.600 anos, irmãos. Ninguém sabe o paradeiro delas. Eu não sei se isso comove vocês,
É o povo de Deus. Deus falou o quê? Vocês não são meu povo. Isso não é forte, irmãos? Põe o nome de desfavorecida, porque eu não tornarei a perdoá-los. Mas aí se você fala assim, acabou então? Não há mais esperança? Aí o reino de Judá também continua pecando, inclusive com esse perverso rei Manassés aí. Porém, sabe o que havia de diferente? É que por mais que o povo pecasse, adorando outras coisas além do Senhor, eles não se apartavam do trono do rei Davi, da família de Davi, que era a figura do Messias, e não se apartavam do altar. Isso significava que por mais fraco que eles fossem, eles se importavam com aquilo que Deus se importava. Por isso Deus falou assim, todavia eu salvarei, quando tiver acontecendo tudo isso com Judá, não, com Israel, com o Reino Norte, a casa de Judá não vai ser tratada assim. Eu vou discipliná-los também, mas eu vou salvar a casa de Judá. E tem uma expressão no livro de Crônicas que diz, porque em Judá ainda havia coisas boas. Como que o senhor sabe pesar as coisas, né? Então esse é o contexto do livro da profecia de Oséias aqui. Mas o que eu queria falar para os irmãos é que, olha só, para o versículo 10 do capítulo 1. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não é medida nem contada. Irmãos, é isso aqui que, ó, eu vou falar para vocês, até os eruditos ficam assim embevecidos com o tamanho do amor de Deus. Porque ele chegou a falar, eu não vou perdoá-los mais. Mas aqui não está dizendo que isso é para sempre. Você viu o Senhor falando que para sempre eles não vão ser o povo dele mais? Não está escrito que o Senhor não seria para sempre o Deus deles mais. Não serão mais meu povo. Não disse por quanto tempo duraria isso. Sabe por quê? Porque quando chega no Apocalipse você vê 12 tribos seladas. Bendito seja o Senhor Jesus. Porque, irmão, é como o Darby falou, se nós virarmos as costas para a luz de Deus vai continuar batendo nas nossas costas. Ele pode nos disciplinar, nós vamos poder passar, sim, uma separação dispensacionalmente temporária em disciplina, mas nunca o amor de Deus vai nos abandonar. Dá para você imaginar que um povo que está 2.600 anos fora da terra e ninguém sabe o paradeiro deles mais, um dia vai voltar? A Unesco diz que uma nação que desapareça por mais de 400 anos não pode mais existir. Porque o idioma já não existe, a língua já não se fala mais, costumes já são reintegrados dos outros povos. Então não é possível. Passou 400 anos, pode esquecer. Bom, decepção da Unesco. Mas essas 10 tribos do Reino Norte estão há 2.600 anos desaparecidas. Tudo que você vê de judeu lá na terra de Israel hoje é só Judá e Benjamim. Mas Deus prometeu que as 10 tribos vão voltar. Sabe por quê? E eles não são meu povo. Sabe quando que começa esse tratamento de Deus com as 10 tribos do norte? No cativeiro da Síria. No cativeiro da Síria, as 10 tribos do norte já começam a experimentar isso. Judá só ia experimentar parte disso mais tarde. Porque em Judá ainda havia coisas boas. E por amor a Davi, a quem eles se apegavam, figura do Messias, da unção sobre o Messias, Deus vai tratá-los de forma diferente. Jamais o propósito de Deus vai falhar totalmente com eles. Agora, com essas tribos aqui, irmãos, já faz 2.600 anos. Você tem ideia do que é isso? Eu me comovo quando eu leio isso aqui, porque eu falo, meu Deus, gente, vamos lá, se você perder contato com a sua família por 50 anos, quem aqui já, por exemplo, tem tio que não vê, que quando você nasceu, o tio foi embora, você não sabe, mas, meu irmão, já pensou uma nação, um povo todo se tirar da sua terra durante 2.600 anos, irmãos? Lá em Isaías tem profecia que fala que eles serão levados para a terra de Sinim, que é a China. No extremo do Oriente. Diz lá que o Senhor os dispersaria pelos 4 cantos dos céus. Para um povo desse voltar, tem que ser milagre de Deus. E todo mundo diz, é impossível. É impossível. Não é possível. Mas olha o que Deus vai dizer agora no versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel
será como a areia do mar, que não é medida nem contada. E sucederá que onde se lhes haja dito, vós não sois meu povo, se lhes dirá o quê? Vós sois filhos do Deus vivente. Aqui o Senhor profetizou como vai acabar tudo. Depois, nas outras profecias que a gente leu, você vai ver como é que Deus vai, de forma dispensacional, produzir esse resultado. Por quê? Vamos lá. Primeiro ele falou, vocês não são meu povo. Por causa desse pecado, vocês não são meu povo. E depois ele diz, mas vocês serão tão inumeráveis como a areia do mar. E serão chamados de filhos do Deus vivente. Ou seja, sabe por que isso, irmão? Porque lá em Abraão, Deus fez um pacto. Você lembra de qual era o pacto com Abraão? Deus falou para eles assim, ó, os seus descendentes vão possuir essa terra aqui. Eu vou dar a terra a eles. Você vai ter uma descendência e a sua descendência vai ser herdeira desse lugar. Abraão falou assim, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? O que o Senhor falou para ele? Abraão, pega sacrifícios, reparte em pedaços e não parta as aves. O que Abraão fez? Sabe por quê? Porque aquele era o jeito de fazer contrato no tempo de Abraão. Era o jeito de fazer pacto. Tanto é que a palavra aliança no hebraico é sangrar. Porque eles pegavam o animal, dividiam no meio, e aí jorrava sangue das duas partes. E aí, quando o sangue estava jorrando entre as partes, era que os dois contratantes, né, os dois que iam entrar no contrato, faziam o quê? Eles passavam juntos. Um passava daqui para lá, o outro passava de lá para cá. E eles diziam assim com a mão levantada, assim me parta Deus, se eu não cumprir a minha parte nesse acordo. Abraão, prontamente, né? O Senhor falou, pega os animais, falou, opa, contrato? Né? Agora eu peguei o Senhor. Né? O Senhor vai entrar em contrato comigo, rapaz. Minha parte é dele. Vamos ver os termos aqui. Partiu os animais. E ele ficou esperando Deus. E Deus não veio lá na hora. E a Bíblia diz que houve um pesado sono sobre Abraão. E densas trevas foi escurecendo. E Abraão dormiu. Quando ele acordou, irmãos, ô maravilha das maravilhas, o que estava acontecendo? Um fogareiro fumegante passava sozinho entre os pedaços. Deus estava querendo dizer o que para Abraão? É uma aliança incondicional. Eu de mim mesmo assumo todas as consequências. Sabe o que Deus estava dizendo? Assim me parta eu, se eu não cumprir a minha parte nesse acordo. Não tem a sua responsabilidade. Está tudo sobre os meus ombros, Abraão. Por isso que em Hebreus vai dizer que quando o Senhor procurou alguém superior para jurar, não tendo encontrado, jurou pela sua própria vida. Jurou por si mesmo. Os homens juram pelo que é superior, e o juramento põe fim à dúvida. Deus procurou alguém, não tinha. Então ele jurou por ele mesmo. A minha vida está envolvida nisso. E Abraão, eu passei sozinho. Se Deus passou sozinho, ele está querendo dizer, eu assumo todas as consequências. Sabe por quê? Eu sei que você e a sua descendência vão fracassar, Abraão. Mas eu vou pagar o preço por esse fracasso. Porque eu, de mim mesmo, os amarei, diz o Senhor. Por isso que, mesmo que essa nação está dispersa, mesmo com tantos males, mesmo com o grande pecado de ter assassinado o Filho de Deus. Que pecado, irmãos. Não há nada mais grave na história da humanidade. E como mais terrível, não sei se vocês já pararam para pensar, que terrível que foi o povo eleito que cometeu isso. Que se fosse um povo que não tivesse luz, que não tivesse clareza, mas foi o povo a quem foi confiado os oráculos, os pactos, a promessa, a luz de tudo. E eles foram lá, mataram e disseram assim, caia sobre nós o sangue desse justo e sobre os nossos filhos. E você pode falar, agora sim, agora acabou. Se o altar de Jeroboão já fez todo aquele problema, imagine agora. O que você falaria se você falasse desse povo? Você falaria que pelo menos eles escorregaram? Eu falaria que eles caíram, quebraram a cara
E está tudo esfolado, arrebentado e morto. Mas Paulo, porque ele entendia isso aqui, quando ele está escrevendo Romanos 11, o que ele diz? Pergunto, pois, tropeçaram para que caíssem? Tropeçar pelo menos, né, irmão? Vamos dizer, pelo menos tropeçar, né? Paulo falou assim, de modo nenhum. Você tem coragem de dizer que aquilo ali não foi nenhum tropeção? Só se você entender o pacto de Abraão. Sabe por que não foi tropeção? Não porque Israel não fracassou. Em si mesmo eles fracassaram. Mas sabe por que não vai ficar prostrado? Sabe por que nem como trupicão aquilo é contado? Porque Deus assumiu todas as consequências. Deus disse, de mim mesmo eu os amarei. Abraão, a sua descendência para sempre será amada. Eu posso discipliná-los, mas jamais, jamais, para todo sempre, deixarei de ter misericórdia deles. Irmãos, que amor! E você sabe por que isso é positivo para nós? Porque nós seguimos as pegadas do nosso pai Abraão. O pacto conosco não é o do Sinai, que era condicional. O pacto da graça que é conosco é o pacto de Abraão. É por isso que você entender isso, você sabe, a sua salvação é garantida para sempre. O seu perdão é incondicional. O conteúdo dessa aliança, dessa nova aliança, que é a continuação daquela de Abraão, porque a lei foi só acrescentada, como diz Paulo. O conteúdo dessa aliança que o Senhor fez conosco, como está escrito em Jeremias, farei com eles uma aliança, e os termos dela é, eu jamais deixarei de lhes fazer o bem. Se isso não toca o nosso coração, eu não sei o que pode tocar, irmãos. Deus assumiu todas as consequências. Essa é a única explicação para um versículo desse. Ele acabou de falar, vocês não são meu povo. Aí depois fala, mas o número deles será como a areia da praia do mar. E na onde estava dito, vós não sois meu povo, estará escrito, vocês são filhos do Deus vivente. Porque a obra do Cordeiro que carregou todo o preço vai sanar todas as coisas. E o Espírito vai ser derramado sobre eles. Tá, isso vai acontecer. Mas como que vai ser isso? Então agora, nos outros versículos a gente vai ler. Vamos ver isso agora. Eu tomei nota de algumas coisas do livro do irmão Nathaniel West, chamado O Reino Milenar do Senhor Jesus Cristo. Esse homem de Deus também, da mesma época de Covey e Pember. Ele diz assim, eu vou ler para os irmãos e a gente vai considerando os versículos que a gente já leu, tá? Acho que é muitos pontos preciosos, por isso eu não quero só confiar na minha memória. Eu quero poder ler as coisas que ele escreve aqui. Outra expressão semelhante a já mencionadas, né, que ele falou do Kilia et e do Hov e Amin, ele fala de uma outra expressão semelhante às que já foram mencionadas, é encontrada em Oséias, ao predizer o cuidado vigilante de Deus sobre Israel na sua dispersão e solidão. O tempo de Lo-Ami e Lo-Ruama. Não meu povo e não meu amado. O tempo em que a prostituta de Israel, divorciada de Deus, mas separada da idolatria, ainda está em desolação e ocultação e providencialmente preservada para Deus. Então, já houve um tempo desse aqui em cumprimento em relação a Israel, já lá nos dias de Senaqueribe. Aliás, Senaqueribe não, Tiglat-Pileser, anterior a Senaqueribe. Judá, Deus ainda insistiu com eles um tempo. Mas vocês vão ver, pelas profecias de Oséias, que Judá também será colocada nesse rol de não amada, não meu povo. A questão é que só demorou um pouco mais, por causa que ainda havia coisas boas em Judá. Aí, tem uma profecia interessantíssima sobre eles. No capítulo 3, vamos lá agora de novo no 3. E eu quero confirmar com os irmãos, porque parece que a tradução aqui não é a mesma da textual, e parece que... Me parece, mas aí eu vou pedir para os irmãos notarem com cuidado. Capítulo 3. Disse-me Yahvé, vai outra vez, amo uma mulher amada por seu marido, e ainda assim adúltera. Tal como Yahvé ama os filhos de Israel, ainda que seguem a deuses alheios, e amam as tortas e uvas passas.
Oséias vai lá e diz: comprei-a para mim por 15 ciclos de prata, né, preço de escravo, e um homer e um lequete de cevada. Ele disse: muito. Agora olha só, ele compra ela, ele resgata ela lá do mercado de escravos e compra ela. E ele fala para ela o quê? Olha o que ele vai dizer para ela: muitos dias me aguardarás. Ou seja, você tem vivido desse jeito. Todavia, por graça, eu te separei para mim. Porém, muitos dias me esperarás. Essa expressão, muitos dias. Muitos dias me esperarás. E o que mais? Não fornicarás, nem estarás com homem algum. Como é que está na dos irmãos? Certo. E aí o final? Ah, então a textual fala, nem eu estarei contigo, a textual fala, mas a dos irmãos fala, eu também esperarei por ti. Eu também te aguardarei. O que está acontecendo aqui? No capítulo 1, ele tomou Gomer. E ele pegou ela, teve filhos com aquela prostituta, mostrando o amor do Senhor pelo povo, apesar do povo se prostituir. Agora ele está pegando aqui uma mulher que estava escrava, representando que esse povo, que lá no capítulo 1 representa a prostituição, também foi levado cativo. Porque aqui, irmãos, ele não está tratando só com as 10 tribos do norte, ele está tratando com o Judá, que estava exilado no cativeiro, preso. A mulher que ele pagou esse preço, porque lá em Provérbios fala, por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão. O pão do trigo é nobre, agora o pão de cevada não vale nada. A cevada é muito barata, o pão dela é um pão que não tem valor nenhum. Agora, se uma prostituta, um pedaço de pão já é lá muita coisa, imagine um pão de cevada. Ela vale menos ainda. Tamanho é a depravação, tamanho é o pequeno significado dela. Tá dando para os irmãos acompanhar? E agora ele fala aqui que essa mulher que estava escrava vai ser liberta, presta atenção na sequência, ele vai tirar ela da escravidão, do mercado da prostituição, e ele vai falar o que para ela? Por muitos dias você me aguardará. E nunca mais, durante esse tempo, você vai fornicar mais. Aqui é falado muitos dias. Depois nós vamos ver quantos dias são esses. Você vai me esperar durante muitos dias, não tendo fornicação com ninguém, com homem nenhum mais. E eu também vou esperar por você. Os eruditos não sabem se essa mulher do capítulo 3 é a mesma Gomer do 1. Eles divergem nisso aí. Alguns tentam explicar da seguinte forma. Eu ainda quero ler o comentário do irmão Capel Morgan para saber o que ele diz. Alguns pensam assim, que Oséias amou aquela primeira mulher, que era uma prostituta, né? Uma mulher adúltera. Na verdade, não era uma prostituta, era uma adúltera. Ela tinha adulterado, já tinha caído no pecado de adultério. Tá dando para entender? Aí ele foi lá, teve filhos com ela. Esses filhos foram um presságio das ações de Deus com o povo de Israel. Essa mulher que ele amou, com quem ele teve filhos, ela não foi fiel a ele. Ela voltou a continuar pecando. E agora, não só isso, ela começou a prostituir por pagamento. Ou seja, ela fez disso uma profissão. Antes ela tinha só adulterado e tinha sido uma mulher deixada por causa do seu adultério. Aí Deus falou, vai lá e casa com ela. Tenha filhos com ela. Agora, no capítulo 3, ela fez pior. Oséias a encontrou já no mercado, se prostituindo por dinheiro, fazendo disso um estilo de vida. E aí Deus fala assim, agora vai lá, resgata ela, paga o preço devido para ela. Só que você está percebendo que houve uma degradação pior, em certo sentido, certo? Mas, por outro lado, houve uma graça maior, porque agora Oséias vai pagar o preço para resgatá-la, tirá-la daquele mercado e vai falar para ela assim, ó, agora você vai esperar por mim. Você não vai se prostituir com mais ninguém. Por muitos dias você vai me esperar. Tá dando para os irmãos entender? Eu também vou esperar por você. Não serás de outro homem. Não terás relações. Essa mulher é figura da casa de Israel, incluindo agora o reino de Judá. Por quê, irmãos? Porque no primeiro caso lá, quando ele foi amar ela se prostituindo, ela não estava presa em um lugar com dívida, tendo que pagar com prostituição.
No segundo caso, ela está sendo liberta de um cativeiro. Isso é figura do quê? Do povo de Judá cativo na Babilônia. Com seus amantes, com seus deuses. E o Senhor fez o quê por meio de Ciro? Foi lá e libertou esse povo do cativeiro. Irmãos, está conseguindo me acompanhar? Sim. Libertou esse povo do cativeiro. E assim como Oséias falou para essa mulher, você vai me aguardar muitos dias. A partir de agora você não vai fornicar mais. Você sabe uma coisa interessante? Estude a história de Israel. Depois que eles foram libertos do cativeiro da Babilônia, nunca mais eles adoraram outros deuses. Assim como essa mulher nunca mais fornicou. Está dando para entender a relação? Oséias olha para a mulher e fala assim, eu te tirei de lá. Você viu agora o quanto vale o preço do seu pecado? Você viu? Porque o jeito de Deus curar a gente das nossas mazelas, das nossas porquices, é deixar que a gente se suje. Até que nós aprendamos por experiência, quão amargo, irmãos, é nós vivermos sem o Senhor. Só tem um jeito, às vezes, de Deus nos convencer de que o caminho dele é o melhor. Eu já contei para os irmãos que uma vez, vou dar o exemplo meu de novo. Eu gostava muito de canjica, sabe? Quando eu era criança, nossa, podia fazer uma canjica que eu estava em cima. Minha mãe fez uma canjica uma vez caprichada, né? Colocou coco, colocou lá amendoim, tal, aquela canjica bem feita. Ela falou assim para mim, ó, deixa esfriar, você come e pega um prato. Eu falei, não, eu quero agora. Mas tá quente, vai fazer mal. Não fazer mal não. Dá agora. E comecei, eu quero agora, eu quero agora. Ela pegou, deu um pouco, comi. Quero mais. Não. Você vai passar mal. Não, não vou. Mas quem disse que ela conseguia me convencer que eu ia passar mal? Então vai lá, pega outro prato. Peguei outro prato, enchi um pratão lá e andei pra dentro. Comia bem, irmãos, quando eu era criança. Você não tem ideia. Assou. Ainda mais com canjica, nunca mais. Né? Aí veio a terceira vez. Pela terceira vez ela falou, não, agora não. Eu falei, não, eu quero, que tá muito bom. Parece que quanto mais eu como, mais gostoso fica. Então tá bom, pega o terceiro prato. E eu, pá, pratada. 4h da manhã, mais ou menos. Você não imagina. Eu fui parar na Santa Casa, tomando soro até às 5h da tarde. Parece que não tinha mais nada para sair. Estava saindo até o ventre. Pergunta se hoje eu consigo comer um pouquinho de canjica. Pelo amargor da minha desobediência. Eu aprendi que o amor impõe limites. Por isso o salmista fala, aquele salmo longo que foi escrito depois do cativeiro. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Irmãos, só tem um jeito de Deus nos provar que só Ele é o melhor. Se Ele só fala, nós não acreditamos. Então Ele deixa nós irmos, quebrarmos nossa cara, voltar tudo arrebentado. Ele nos recebe arrebentado de volta. A mão no fogo ensina melhor que o conselho. Tá dando para entender? Então, o que tá acontecendo aqui? Se a opinião dos eruditos estiver certa de que ela é a mesma mulher, ele foi lá e tirou ela daquela condição que ela tinha de opróbrio de adúltera. Depois ela ainda foi para o mercado da prostituição, ela foi se vender agora. Ele vai lá e paga o preço e tira ela de lá, daquele cativeiro. E fala para ela, agora você não vai mais ser de homem algum. Você esperará por mim muitos dias. Eu também esperarei por você. O que é isso, irmãos? Isso é a nação de Israel, agora representada em Judá, naquela parte que foi levada cativo para a Babilônia, sendo resgatada pelo Senhor daquele cativeiro. E eles queriam ídolos, não queria? Até a hora que Nabucodonosor leva eles para a Babilônia, Deus manda profeta, eles matam os profetas. Deus fala para não fazer. Leia o livro de Jeremias para você ver. Quanto que o coração de Deus chora ali por meio das lágrimas do profeta. Meu povo, volte para mim.
Quem sabe o Senhor se compadeça, para que a ira dele não saia, para que ela não saia como um fogo incontido. Que nada adianta. Ídolo, queremos ídolo. Então tá bom. Vocês vão para a terra dos ídolos. 70 anos na Babilônia. Até sair ídolo pelo nariz. Até ver que sem mim vocês só podem cavar cisternas rotas. E assim é com todo irmão que se desvia do Senhor. Você já tem visto experiências assim? Irmãos que desviam, eu quero do quê? Não, mas eu quero o mundo. Não, irmão, o Senhor não é o mundo. Vai pro mundo. A hora que o mundo te sugar igual um bagaço, te deixar só a capa, só a rabiola do pipa, aí você volta. Ah, entendi. Ah, que bom. É a pedagogia de Deus. Temos visto muitos casos assim, não temos? E se for o nosso coração for assim, vai ser a nossa experiência. Então, essa mulher sai ali com Oséias tendo resgatado, pagado o preço da condição baixa dela. Tira ela e fala, agora você vai esperar por mim. O que é isso, irmãos? É porque quando o povo de Israel, judeus, né, no caso do tribo de Judá, voltou do exílio, eles também esperaram pelo Senhor. Por muitos dias. Essa espera vai até os dias de hoje. É isso que a gente vai ver. É isso que a gente vai ver. Sabe por quê? Porque eles esperaram a primeira vinda, aí o Senhor veio na primeira vinda, eles reconheceram ele? Não. Então não é um dia, é muitos dias. E nós vamos ver agora no capítulo 6 que esses dias são 3 dias. Tá entendendo? Porque o primeiro dia é o cativeiro da Assíria e da Babilônia, no período dispensacional do Antigo Testamento, aonde eles foram resgatados e mesmo assim, embora, presta atenção nisso, embora não pecando mais com idolatria, não tiveram todavia coração, irmãos, para amar o Senhor. Não amaram os ídolos, mas também não amaram a ele. Então tem que esperar. Aí vem o Messias, o que eles fazem? Matam ele no tempo romano, no tempo de inauguração do Novo Testamento. O primeiro dia começa do cativeiro assírio e vai até o Senhor Jesus nascer. É o primeiro dia. Porque nós vamos em Oséias 6, que a gente leu, que é 3 dias. Vim depois, busquemos o Senhor. Depois de 2 dias, nos vivificará. E no terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. O primeiro dia é o período dispensacional do Antigo Testamento, onde Deus entrou em disciplina com eles. As 10 tribos na Síria, tá dando para entender? E Judá na Babilônia. Por meio de Judá, o povo foi purificado da idolatria. Por isso que a mulher não vai mais se fornicar. Vai esperar pelo Senhor. Mas aí o Senhor veio no dia da encarnação dele, quando o verbo se fez carne, e eles não reconhecem. Eles não recebem o Senhor. Então não é um dia só. Pelo menos 2 dias vai levar esse tratamento. E nós já estamos chegando no final do segundo dia, irmãos. Dia aqui de dispensação, tá entendendo? A dispensação do Antigo Testamento, a dispensação do Novo Testamento na Era da Graça. Esse segundo dia já dura 2000 anos. É toda a era cristã. Eu interpretava que os 2 dias seriam esses 2 milênios. O terceiro, na verdade, o reino milenar. É. Mas nós vamos ver aqui, pelo o que o irmão Nathan West mostra, e tem muito fundamento aqui, eu quero chegar lá se der tempo. Nós vamos ver que é essa aplicação que ele faz aqui. Então, vocês vão esperar por mim. Só que o detalhe é interessante, porque de fato, como a profecia está mostrando, eu fiquei maravilhado com isso aqui. Durante esse tempo de espera, eles não se prostituem mais. Com outros deuses, não. Pode ter outros pecados. Israel tem muitos pecados. Agora, idolatria, você pode ir lá e falar para adorar outro Deus. A nação não se prostra, irmão. Eles podem ser ateus, mas adorar outro Deus, não. Ou é Jeová ou nada. Isso foi, de fato, o que aconteceu. Saíram curados da idolatria da Babilônia. E é por isso que o capítulo 3, agora vamos lá. A gente está nele, na verdade, né? Versículo 4. Por que a mulher de Oséias vai esperar?
enquanto ele espera por ela. Espera o que dela, irmão? Que o coração dela se volte a ele. Porque purificado do erro da idolatria, ela estava, mas o coração não era dele ainda. Então o Senhor aguarda até que isso ocorra. O Senhor aguarda. O Senhor aguarda a conversão de coração da sua nação. E aí ele diz no versículo 4, por muitos dias estarão os filhos de Israel sem rei. Isso é verdade ou não? Hoje eles são uma nação, mas tem rei lá? Não tem tido rei, irmão. Sabe desde quando? Desde que Nabucodonosor tomou o poder. Pelo menos 2.500 anos. As 10 tribos foi no ano 600, 100 anos antes. O rei do norte dispersou tudo. Ficou Judá. Aí quem foi o rei que estava lá quando Nabucodonosor veio e invadiu tudo? Zedequias. Zedequias teve os olhos vazados. E quando tem o retorno na época de Ageu e Zacarias, você não tem mais um rei. Você tem Zorobabel, descendente dos reis, linhagem real, mas não usa coroa mais. Você está entendendo como é que a profecia se cumpriu? Eles estarão muitos dias sem reis. O que mais? Nação. A nação voltou, mas não tem rei. O que mais? Sem caudilho, sem príncipe, governante. Sem sacrifício. Outra coisa interessante. Irmão, isso tem sido uma incógnita no coração de todo judeu sincero. Inclusive, o irmão David Barron, que escreveu o livro Os Raios de Glória do Messias, na conversão dele, ele é lindo assim a história dele. Ele era criança e nasceu na Polônia e ele ia para a escola. E aí ele via lá os cristãos da escola falando de Jesus entre si. E aquilo inculcava ele, que ele falava assim, mas a minha família me preparou para não acreditar nisso, porque esse Jesus é um impostor. Mas por outro lado, parece que eles são felizes e eu não. Jesus é um impostor e eles são felizes. E eu estou na nação verdadeira, na verdadeira promessa, no pacto, tudo. Mas e aí? Mas por que eles são felizes? Aí um dia ele perguntou por que eles eram felizes. Ele falou, porque nossos pecados são perdoados. Mas como assim os pecados de vocês são perdoados? Ele, como um bom judeu, criado pelo pai dele, o Rabino Mordecai, ele diz assim, mas o pecado só pode ser perdoado se houver sacrifício. Nós não temos altar. Nós que somos judeus não temos como ter perdão garantido. Como que vocês têm? Ah, irmãos. Aí os irmãos que não era bobo, né? Porque o verdadeiro altar já foi levantado. E a verdadeira vítima já foi oferecida. A princípio ele relutou com isso, mas ele chegou para a mãe dele e falou, mãe. Ele conta que ele chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, nós só podemos ser perdoados se houver sacrifício. Sim, meu filho. Mas mãe, nós não temos mais altar. É verdade, filho. E o que Deus vai fazer comigo? Não tem sacrifício, mãe. Não tem altar. E aí? A mãe dele disse que baixou a cabeça e falou assim, olha, tenta praticar aí as orações, as tefilotes. Pode ser que Jeová tenha misericórdia de você. Falou, não, mãe, mas ele disse que ele jamais é inocente o culpado. Ele começou a citar a escritura para ela. Aí ela começou a ficar confusa também. Falou, filha, eu não tenho a resposta. E aí ficou aquele negócio dos cristãos. Jesus é o sacrifício. Jesus é o sacrifício. Jesus foi a vítima do altar da cruz. Aí ele disse que um dia ele entrou dentro do quarto, pegou a Bíblia dele, a Bíblia do Antigo Testamento que ele tinha, e falou assim, ó Jesus chamado Cristo, eu não sei se é verdade ou não que é você, que é o Salvador e o sacrifício. Mas se não for você, não há outro. E eu nem sei também se eu falando com você, você me ouve, porque se você não for o Cristo, você é um homem que morreu e ficou na morte. Mas se você é real, mostra para mim que você é o Cristo. O que você acha que aconteceu? Mas, irmão, esse aqui é o mistério. Os filhos de Israel permanecem até hoje sem altar. E eles não têm certeza. Você pode chegar para qualquer judeu. Se ele for realmente sincero e você confrontar ele com a escritura, ele não sabe como é que ele vai ser salvo. Que situação, né? Estarão muitos dias sem altar. Não tem sacrifício. O que mais? Sem éfode. Sem pilar, sem coluna. Né? Sem éfode. O éfode aqui é onde tinha o peitoral do Urim Tumim.
Era por onde você sabia a vontade de Deus. Então eles são um povo também que não conhece a vontade de Deus. E sem terafim. Terafim aqui são ídolos. Os ídolos do lar. Eles são um povo que não tem a prática da idolatria. Mas é um povo curado da idolatria, curado dos falsos deuses, mas sem o Deus verdadeiro. Assim tem sido a história deles durante 2.500 anos. Os irmãos estão vendo? Muitos dias. Agora vamos continuar. Versículo 5. Depois voltarão os filhos de Israel e buscarão a Yahvé, seu Elohim, e a Davi, seu rei. Esse depois voltarão, no hebraico, a expressão é, deixa eu ver aqui. Nossa, que palavra difícil de falar. Yashubu, em hebraico. Significa depois se converterão. Então Deus está falando que depois que passasse esses muitos dias, haveria uma conversão da nação. E eles buscariam a Elohim e a Davi, o Messias, o verdadeiro Davi, seu rei. Aí, irmãos, vamos para o capítulo 6 agora. Vinde. E o Senhor, como falou lá no capítulo 3, que esperar por eles muitos dias também. Aí no 5:15, né, antes do 6, fala, voltar-me-ei deles para o meu lugar. Não foi o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, ele estava de costas para Jerusalém e com as mãos estendidas na direção de Betânia. E ele foi embora. Voltar-me-ei deles para o meu lugar, até que reconheçam o seu pecado. E busquem o meu rosto. E me busquem em sua angústia com empenho. Então, tem um até, não foi para sempre. E aqui diz que eles vão buscá-lo no tempo da angústia. No tempo da angústia. Que tempo de angústia é esse? É o dia da aflição de Jacó, é o tempo da grande tribulação. Está dando para os irmãos entender? Até que me busquem no tempo da angústia, com empenho. E aí o que eles vão falar? Vinde, voltemos a Yahvé. Porque ele despedaçou, porém nos sarará. Ele feriu, porém nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará vida. Aqui o profeta mostra o cumprimento dessa fala. Quanto tempo vai durar os muitos dias que vão esperar? 2 dias, depois que passar 2 dias, nos atará a ferida. Ao terceiro nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Agora deixa eu ler algumas coisas que o irmão Neto West escreve sobre isso, os irmãos. As palavras de punição e graça são igualmente notáveis. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, e a mim, Rabim, no hebraico. Então a gente já viu o Rov e a mim, né? Muitas gerações. A gente já viu os 1000 anos, e aqui tem os muitos dias. Né? E a mim, Rabim, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Oséias 3:3. A promessa de Deus à pecaminosa congregação judaica, à apóstata Israel, para os divorciados, Lo-Ami e Lo-Ruamá, isto é, uma graça incrível. Ele fala da misericórdia suprema, do amor ilimitado e da compaixão infinita de Deus. Isso é certamente imensurável, porque os filhos de Israel, diz o texto de Oséias 3:4-5, ficarão, ou como diz o texto hebraico, na palavra Yeshbit, nossa, que, irmãos, perdão, não sei ler hebraico, tá? Mas a expressão, o nome em hebraico é YESHBHN, eu nem sei como é que lê isso aqui. Mas a expressão é, os filhos de Israel habitarão. Ou seja, uma outra coisa que Deus estava garantindo, por mais que eles sejam disciplinados, nunca vai deixar de haver o povo de Israel. Eles existirão, eles habitarão. Só que como? Por muitos dias, e a mim, Rabim, sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, sem éfode ou terafim. Depois, e a palavra depois aqui no hebraico é achar, tornarão ou se converterão. É a palavra Yashub,
Yashubu. Se converterão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Se perguntarmos o que são esses muitos dias, citados aqui em Oséias 4, de solidão e isolamento de Israel, e a preservação estranhamente prometida por Deus, só poderemos responder prontamente como fez Delitier, quando disse: os muitos dias aqui são o longo período de exílio. O longo período de exílio, a condição em que o povo judeu é a mesma agora. Delitier viveu em 1870 e alguma coisa. Ele foi o mais profundo erudito hebraísta cristão judeu que a igreja tem notícia. Ele escreveu um famoso comentário de todos os livros do Antigo Testamento junto com Keil Frederick. Ele é respeitado pela comunidade judaica pelos bens prestados aos judeus no tempo em que o mundo já tinha um antissemitismo levantado, que acabou culminando na Primeira Guerra Mundial e no ódio aos judeus, que depois desenvolveu ainda mais na Segunda Guerra. Né? Então esse Delitier, que era cristão, um irmão, ele disse o seguinte, que aqui estão os dias do exílio, do qual Israel se encontra até hoje. E ele continua falando, ó. A condição em que o povo judeu é a mesma agora, um povo, mas não um estado com rei. É um povo, mas não um estado com rei. Uma congregação ainda adoradora, mas sem sacrifícios. Não é interessante? Às vezes vão na sinagoga e fica lá. Mas o sacrifício mesmo que tem que ser a culminação do culto, não tem. E por que não tem? Porque o altar tem que ser levantado no templo, mas onde está o templo? Não tem. Tem que estar em Jerusalém, mas lá no lugar do templo tem uma mesquita. Você vê o problema? E vai lá mexer na mesquita para ver. Eu li um barril de pólvora. Mas sem sacrifício. Um povo tão radicalmente separado do politeísmo, ou seja, não adora outros deuses, que se considera o pilar da fé monoteísta, da fé no único Deus. Um povo que, por fim, será tomado por um desejo profundo de arrependimento, de retorno a Yahvé, e por Davi seu rei, isto é, como no Targum traduz, e os rabinos no Targum colocam, na frente da palavra Davi seu rei, eles colocam, ou seja, o Messias. Eles vão se arrepender buscando Yahvé e o Messias, o filho de Davi, o rei do período final. E então ele acrescenta, todo o Antigo Testamento, Delitier falando, não pode exibir nenhuma profecia mais brilhante a respeito da conversão de Israel do que esta peça que acompanha junto, Romanos 11, 25. E que recebeu seu pleno significado espiritual, antes de tudo, à luz do Novo Testamento. É uma fotografia da condição de Israel hoje e, com a mesma certeza, uma previsão do qual será seu fim como povo regenerado e ressuscitado em poucos anos. Mas isso não é tudo. Há outro aspecto desse período. Ao contrário do comentário inadequado de outra pessoa, né, de Pansay, um outro erudito lá, os muitos dias aqui estão reunidos em 2 grandes dias. 2 dias históricos, cobrindo todo o tempo da morte nacional de Israel e do descanso como nação na sepultura. Você lembra que em Ezequiel foi contemporâneo de Daniel. Não é muito interessante isso? Ezequiel, Daniel. Esses são profetas do exílio. Eles estão na Babilônia, eles não estão na Terra Santa. Quem são os profetas que estavam na terra de Israel nesse período? Jeremias. O irmão Scrooge, ele disse o seguinte, estude os nomes desses profetas. Isaías está profetizando na terra de Israel. Isaías significa salvação de Yahvé. O Yahvé é a salvação. Isaías. Salvação. Yah, de Yahvé. Por quê? Porque o povo está na terra, a salvação está se manifestando, certo? É o tempo onde a salvação está imperando. Jeremias também tem o nome Yahvé, porque fala da aliança de Deus com eles ainda guardada. Agora, quando eles vão para o cativeiro e Deus perde a expressão deles na terra, os profetas passam a ter nome só de El. El. O que é El? Deus. Mas some o nome da aliança de Deus. Some o nome da aliança. Daniel, Ezequiel, são profetas na Babilônia. Você está vendo isso? São profetas que apontam que Deus é Deus, mas Deus não tem mais uma expressão de aliança na terra. Por isso não são nomes que terminam com Jeová, e sim com Deus El, o Criador.
Muito interessante. E por que eu estou falando isso aqui? Porque Ezequiel e Daniel foram contemporâneos. E ambos na Babilônia. Daniel na corte, Ezequiel como sacerdote exilado no rio Quebar. Agora veja que interessante. Enquanto em Daniel, o sonho que se levanta é o sonho da estátua, não é? O sonho de Nabucodonosor. Um colosso gigantesco do Império Gentil. E ele, Nabucodonosor vê aquilo como uma estátua grande, que põe medo, aquela poderosa estátua. E como que Ezequiel vê o povo de Israel? Como uma ossada espalhada entre os vales. Então o tempo que o colosso gentil está de pé é o tempo da sepultura de Israel. Isso significa que enquanto os gentios mandarem, Israel estará morto, como um cadáver. Está dando para entender? Sim. Ezequiel e Daniel, ambos no exílio, no cativeiro. Um vendo o que os gentios são agora, um colosso. E o outro vendo o que Israel é agora. Um bando de ossada. Irmãos, é muito interessante isso. Os dois profetas ao mesmo tempo. Um vendo o poderio gentil, o outro vendo o povo de Israel. Isso significa que quando os gentios estão mandando, Israel está acabado. Mas vai chegar uma hora em que vai reverter. O colosso vai ser desfeito. E o povo morto vai ser posto como um grande exército de pé. Está vendo? Por isso que o irmão Netanyahu West está falando aqui, ó. Esse é o tempo em que o colosso está de pé e o povo de Israel é uma ossada espalhada entre os vales. Né? Ao término do qual o retorno da ressurreição de Israel ocorrerá, ou seja, no terceiro dia histórico. É dito em Oséias, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Depois segue a era do sol perpétuo, das chuvas espirituais, o verão para os justos e a ressurreição, a primeira ressurreição do milênio. Eu já estou terminando, tá? Quanto tempo eu tenho aqui? Ó, é 8h30 agora, prometo que eu não passo das 8h40. Mais 10 minutinhos só. Eu acho. Mas é bem provável que é 10 minutos. Então, o segundo dia vai até a primeira ressurreição. O segundo dia começa com a primeira vinda de Cristo e dura até o fim da Era da Graça. Quando inaugura o milênio e ocorre a primeira ressurreição. Agora veja que interessante, isso aqui, irmão, me ajudou a entender uma expressão de Paulo em Romanos 11. Lembra quando Paulo fala que houve queda dos judeus, eles foram quebrados? E quando eles morreram, vamos dizer espiritualmente, como ramos tirados, houve salvação para os gentios. Mas a Bíblia fala que quando eles forem reenxertados, vai ocorrer uma plenitude de ressurreição dos mortos. Ou seja, o mesmo tempo. Eu não sabia o que era essa vida dentre os mortos. Ressurreição dentre. Ressurreição dentre é a primeira ressurreição. Isso significa que o tempo do reenxerto de Israel é também o tempo da primeira ressurreição para o reino milenar. É o tempo em que os profetas que morreram vão receber vida de novo. E ali, aquela profecia de Ezequiel 37, ela é literal. O povo de Israel que está morto vai ressuscitar espiritualmente, igual a gente viu em João 5 ontem. Espiritualmente crendo no Senhor. Depois vai ressuscitar nacionalmente e por fim vai ressuscitar literalmente. Literalmente. Todos os mortos do passado. Em Romanos 11, 5, ele fala assim, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento do embargo até que chegue a plenitude do gentio. Sim, exato. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Isso. Todo Israel será salvo. Isso. A Israel vai ser vivificado. Só que veja que Paulo fala que quando eles forem vivificados e salvos, se a queda deles trouxe salvação para o mundo, gerando a igreja, imagina o que vai acontecer quando eles forem reenxertados na restauração deles, quando todo Israel for salvo. Isso vai ser vida dentre os mortos, está escrito aí. Isso vai trazer, a própria morte vai ser destruída quando Israel for reenxertado, irmãos. Uau! Quando é o ressuscitar do terceiro dia, que é o milênio, quando o milênio começa. O milênio começa com Israel sendo reenxertado. O milênio começa com o quê? O milênio começa trazendo a ressurreição, a primeira ressurreição. Uau! Quando Israel se tornar de novo o povo de Deus,
até a morte será destruída. Você está vendo? Até a morte. Até a morte. As pessoas não sabem que quanto mais elas estão alienadas de Deus e guerreando contra aquele povo, irmãos, mais se prolonga o dia da tristeza e da morte. Por isso que a gente não leu naquela pequena porção do Apocalipse de Isaías, mas Isaías 25 diz que, continuando a mesma profecia do 24, fala que quando ele reinar no Monte Sião, ele vai desfazer a coberta que engana todos os povos. Ele dará uma festa no Monte Sião para todas as nações e destruirá a morte para sempre. Isso é o que vai acontecer, irmãos. Então isso é os dias de Oséias. Os muitos dias se dividem em dois períodos de dois, não, em um período de um dia aqui, no Antigo Testamento, um dia no Novo Testamento desde a vinda de Cristo, e o terceiro dia, onde eles serão ressuscitados. E essa é a explicação do que Paulo fala. Alguém achou o versículo em Romanos 11? O irmão Alisson, você viu aí onde está? Quiser ler? Porque foi a primeira vez que eu vi uma explicação plausível para essa palavra de Paulo. Se o endurecimento deles, se eles serem quebrados, trouxe salvação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? Aqui, o 15. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Tá vendo? Vida. É tanta a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Que a raiz é santa, os ramos também serão. Tá vendo? Então, quando eles forem reenxertados, e aí Paulo garante que eles vão ser, porque se a massa, se a primícia da massa é santa, o restante também é. Se Deus amou Abraão, Deus amou em Abraão todos os seus descendentes. Se a raiz está boa, os ramos também vão ser alcançados. Então, continuando aqui, ó, ele fala, se perguntarmos o que são esses 2 dias históricos, só podemos ainda novamente afirmar, como disse Delitier, a profecia se refere ao povo que depois do segundo dia da morte segue para um dia de ressurreição. Os 2 dias da sua morte são, na história do cumprimento, o exílio assírio e babilônico. Eles foram levados, é um dia, isso se deu no Antigo Testamento. E teve um segundo dia, que é o segundo período de exílio, o romano. Quando Tito invadiu Jerusalém, pilhou a cidade e levou milhares de judeus cativos. E eles foram escravos para Roma e se tornaram os construtores do Coliseu, em trabalho escravo. O exílio romano, em que o povo judeu ainda se encontra. E por que também esse exílio? Porque depois o poderio romano, vamos dizer assim, a cultura romana, por meio do Sacro Império Romano, é que manda hoje no mundo, e os judeus são como ossos da ossada, enquanto o colosso está de pé. Certo? Ou seja, o primeiro dia da morte nacional de Israel é o período do Antigo Testamento, da destruição de Israel como nação. O povo levado cativo, Jerusalém destruída. Depois volta a acontecer um segundo dia, onde de novo o templo é destruído, mas agora pelos romanos, e o povo é de novo levado cativo. Né? O templo desaparecido, a terra despovoada, o reino exterior destruído. O segundo dia é o período do Novo Testamento, com a mesma catástrofe repetida. O primeiro dia chega até a primeira vinda de Cristo, começando com uma nova dispensação no período romano. O segundo dia chega à segunda vinda, sendo o período total do tempo de Israel como nação no Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37. E com o colosso monárquico ainda permanecendo inabalável em Daniel capítulo 2. Estou terminando, irmãos. Mas depois vem o terceiro dia. Amém. O dia da ressurreição, em cuja manhã Israel surge. O momento de Israel, o arrependimento e a volta para casa. O momento em que o colosso cai e os ossos secos se levantam. Reanimados, revestidos de carne, um exército extraordinariamente grande. O que temos aqui é, primeiro, uma ressurreição espiritual,
que é mostrada em Ezequiel 36, 25. Depois uma ressurreição nacional e política, mostrada em Ezequiel 37. E depois uma ressurreição corporal e literal dos fiéis mortos de Israel, como é mostrado em Salmo 49, Isaías 26, Daniel 12, versículo 1 a 3. O apóstolo Paulo cita em 1 Coríntios 15, 55, as palavras de Oséias em Oséias 13, 14, como prova de uma ressurreição não só espiritual, não só nacional, mas uma ressurreição literal do corpo. E em sua carta aos Romanos nos diz que esse tempo da conversão e restabelecimento de Israel trará nada menos do que vida dentre os mortos. O que Oséias nos dá aqui no início do terceiro dia é precisamente o que Moisés nos dá em Deuteronômio 32, 39, Davi nos dá no Salmo 49, versículo 14 e 15, Isaías nos promete em Isaías 25, versículo 8 e 26, 19, e Daniel nos dá no capítulo 12, versículo 1 a 3. E Ezequiel nos dá no capítulo 37, 1 a 28. E o Apocalipse de João nos dá em Apocalipse 11, versículo 11, 18, capítulo 12, versículo 5, na ressurreição e arrebatamento do filho varão. O que mais? No capítulo 10, versículo 11, e no capítulo 20, versículo 4 a 6. A primeira ressurreição. No tempo do restabelecimento de Israel. Então, após esses eventos poderosos que marcam o fim da nossa era atual, ou o fim do segundo dia da morte nacional de Israel, vem a era milenar da bem-aventurança. Israel é retratado lindamente como os tempos de reavivamento e refrigério perene, a era do orvalho de Israel e do florescimento, do crescimento do lírio e de raízes profundas como a árvore de cedro e de ramos extensos como a oliveira, a era da bênção para as nações, quando elas também, habitando sob a sombra de Israel, reviverão como o trigo, florescerão como a videira e serão perfumadas como o vinho do Líbano. O Israel, todo santo ao Senhor, não terá mais nada a ver com os ídolos, mas sem murchar, dará frutos sagrados para Deus. Só tem mais uma folhinha aqui, tá, irmãos? Deixa eu só concluir e nós já concluímos. A demonstração, então, é clara. Indubitavelmente, os muitos dias de Oséias vão desde o cativeiro assírio até o segundo advento de Cristo. Você está vendo como eras dispensacionais são chamados de muitos dias. É isso que eu estou tentando mostrar aqui. Quando João fala que Cristo vai reinar 1000 anos, não é uma coisa nova do Apocalipse. Deus já havia dividido esses períodos de dispensações em Rov e Amim, né? Em Amim, aqui em Oséias. Só que depois ele vai mostrando, em Apocalipse, o tempo disso, na consumação. O intervalo que tem de uma dispensação para outra, da era da graça, até o tempo do último dia que a gente viu ontem em João. Tem os 1000 anos. Mas antes disso já era também algo do Senhor de dividir os períodos de tratamento dele em períodos dispensacionais. A ressurreição de Israel como nação ocorrerá na manhã do terceiro dia. Agora olha o que o Delitier comenta. Ele fala assim, na história de Cristo, a história de Israel está recapitulada. Israel deve morrer como nação para viver. Como o Senhor morreu para ressuscitar. Porque Cristo é o verdadeiro Israel. Israel deve seguir a Cristo nesse princípio. Ah, Senhor. Da morte à vida é o caminho para Israel chegar ao reino. Igualmente claro é que a multidão de dias de Isaías 24, 22 e os muitos dias em Ezequiel 38, 8 são idênticos aos 1000 anos de João no Apocalipse 20, versículo 1 a 7. E vai desde a segunda vinda de Cristo até a destruição de Gog no pós-milênio. Esses dois fatos, esses dois vastos períodos tomados em conjunto abrangem, portanto, todo o tempo desde o cativeiro assírio até o juízo final no novo céu e nova terra. A próxima era diante de nós é o terceiro dia, o sabá do mundo. A profecia de Oséias não foi cumprida na primeira vinda de Cristo, como fica claro no Apocalipse de João, onde sobre a sexta taça, o Eufrates, além do qual as 10 tribos vagaram para o esconderijo entre as nações, está seco para abrir o caminho para o retorno de Israel sob os cuidados dos príncipes desde o nascimento do sol. É verdade que os termos depois e últimos dias
são fórmulas escatológicas permanentes para todo o tempo messiânico abrangido pela era eterna de Isaías, bem como o tempo imediatamente anterior ao dia de Jeová, Yom Jeová, ou o dia do Senhor, e que, como fica claro em Joel e Pedro, eles incluem tanto a primeira como a segunda aparição do Messias. Ou seja, ele está falando que a era eterna de Isaías, porque é isso que eu estava explicando para os irmãos. Os profetas começam a falar de um assunto e eles vão, irmão, desenvolvendo em germe. Então, quando Isaías fala assim, eis que cria um novo céu e nova terra, não o vedes? Se você continuar lendo a descrição no capítulo 66, ele começa a descrever o que as nações vão fazer no milênio. Mas sabe por quê? Porque Isaías está falando do dia de Deus. Só que como a gente viu, o dia de Deus abrange bastante coisa. E quando Isaías está profetizando, ele vê várias coisas todas juntas. Mas os outros profetas vão retirando de dentro dessa caixinha de surpresa russa as outras caixinhas menores que estão dentro. E mostrando, ó, na verdade, o que Isaías chamou de dia de Deus, de dia eterno, do dia do Senhor fazer tudo isso, vai acontecer. Mas a sequência é essa aqui, ó. Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. Isaías, ele não fala com detalhes tão grandes como Oséias, como Ezequiel e como Daniel faz. O aspecto profético, quase de natureza eterna, você tem que olhar Isaías. Mas se você quiser ver o aspecto sacerdotal, tem que olhar Ezequiel. Se quiser ver o aspecto real, tem que olhar Daniel. Se quiser ver o aspecto profético, aí você tem que olhar para os outros profetas, como os Salmos e Oséias. Mas o aspecto eterno do todo está dentro de Isaías. É que os outros profetas vão desenvolver melhor aquilo que Isaías começou a colocar em panorâmico. É isso que ele estava dizendo aqui. Aqui diz assim ainda. Mas é igualmente verdade. Não, eu pulei um pedacinho, peraí. Mas é igualmente verdade que qualquer conversão dos judeus que tenha ocorrido no dia de Pentecoste, ou qualquer israelita desde então, é apenas uma redenção inicial. Porque é interessante que o Oséias fala que a chuva de refrigério vai vir no terceiro dia de Israel, certo? Ou seja, quando começar a era milenar. Só que tem um texto lá em Atos que Pedro está pregando para os judeus e ele fala assim, convertam-se agora. Ele fala para o povo judeu. Para que da parte do Senhor venham os tempos de refrigério. Sabe que Pedro não sabia? Que o tempo de refrigério de Oséias é só no milênio? Claro que Pedro sabia. E por que ele está falando? Para que da parte do Senhor venham os tempos de refrigério. Porque, irmãos, o milênio, onde nós vamos entrar, ele é antecipado e antigoso no espírito de todo aquele que crê. Isso é uma verdade. Nós já estamos vivendo aqui, como irmãos na igreja, o mistério do reino. Cristo já reina no nosso espírito. Então nós já provamos um antigozo de alguma coisa, mas não é o cumprimento pleno ainda. Então quando Pedro fala, se convertam, para que da parte do Senhor comece a vir os tempos de refrigério. Mas é só o começo. A etapa final é bem depois. Porque Pedro completa dizendo o seguinte, porque os céus retêm a Jesus, isso, para que ele envie depois do Cristo. Então vai vir tempos de refrigério e o céu vai retê-lo até o tempo da restauração de todas as coisas. Graças ao Senhor, irmãos. Eu não sei se está ficando muito difícil acompanhar tudo isso, mas essa é a palavra da profecia. E nós fazemos bem em atendê-la. E é tempo aonde, se o Senhor não recolher nenhum de vocês, nem eu acho que ainda sou jovem para morrer por idade, mas Deus sabe se ele vai me levar ou não. Há alguns irmãos aqui que estão com a cabeça mais branca. A barba do Fábio está mais branca, né? Do que quando eu vi pela primeira vez. Mas, amados, muito provavelmente, se não for por doença ou acidente, alguma coisa, nós vamos viver para ver essas coisas aqui. Você está entendendo? Você está entendendo? Nós temos que saber dessas coisas, senão, irmão, a hora que a coisa começa a acontecer, nós ficamos perdidos. Agora, se você sabe, a hora que começa a acontecer, você se levanta e fala, puxa vida. Por isso que Jesus falou, quando começar a acontecer essas coisas, ergam a cabeça de vocês, porque a vossa redenção se aproxima. Depois das coisas que o Fábio me contou hoje lá sobre o cenário geopolítico, gente do céu,
Pelo amor de Deus. O pouquinho que eu tinha falado para os irmãos aqui do que eu já tinha estudado, mas somando com aquilo ali, irmãos, não vai haver demora. É na nossa geração que isso vai acontecer. Eu não estou profetizando dia e hora da parousia do Senhor. Eu só estou dizendo que os sinais que vão introduzir sua parousia somos nós. Não vai haver outro povo que vai ver isso. A não ser que você já tenha mais de 100 anos, e provavelmente você vai ver mais 2 anos só, talvez, quem sabe, né? Mas se você tiver aí abaixo de 78, abaixo de 80, você tem grande chance ainda. Quem tem 20, então, 22, 21, vixe. As crianças, então. Irmãos, nós temos que dar nossa devoção a essa palavra. Então ele diz assim, ó. Era um cumprimento parcial, de início, e não a final. Não a parte final desse povo, uma vez que Israel como nação ainda está rejeitado, não reunido nas suas casas desoladas, e suas terras ainda são pisadas pelos gentios, e serão por fim até calcadas por eles. O depois dos dias é o fim dos tempos na segunda vinda de Cristo. Refere-se à época de Israel entrando no reino restaurado, o momento em que Israel busca e acolhe Cristo como rei, e também serão aqueles dias sobrenaturais do Messias, chamado de os seus dias, no Salmo 72, versículo 7. Quando o punhado de trigo de Israel, ou seja, o remanescente salvo, se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra, Salmo 72, 16. O tempo em que aquelas palavras tão amargas e tristes, Lo-ami e Lo-ruamá, não serão mais pronunciadas até esta mesma hora. Israel permaneceu puro do pecado da idolatria, desde o dia que seu exílio nacional começou, e como povo assim permanecerá, reservado para o reino de Cristo em sua vinda. A mesma raça, punida pelo pecado, é a raça recuperada pela graça. Nacionalmente, bem como pessoalmente, Deus lidar com o povo judeu. Falta um parágrafo só. A identidade de Israel permanece através de todas as épocas. Desde a gênese de Israel em Abraão, até a regênese de Israel em Cristo. Israel permanece, como Oséias falou. Não é interessante que também todos os povos que vão para o exílio e tal, sempre se misturam, acaba perdendo cultura. Ó, se tem um pessoal, por exemplo, que tem cultura, é o Brasil. Nosso país não tem cultura. Além de ser um filhote das nações, né? Tem só 200 anos de existência, não tem nem tempo para formar cultura um negócio desse. Mas com o tanto de povo que chega e que vai, acaba misturando de um jeito que perde a cultura. E qualquer nação que haja tanto exílio e tanto vagar para fora da sua própria terra, não tem como preservar a cultura. O único tipo disso é Israel. É a única nação que pode estar na Europa, pode estar onde está. Você sabe, esse cara é judeu. Então a promessa de Oséias, Israel permanecerá. Ele está se cumprindo. E isso se dá desde os tempos de Senaqueribe até o último tempo do último rei, o anticristo. Israel permanecerá, guardado para aquele dia, naquele dia que o renovo de Jeová será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Isaías 4, versículo 1 a 2. Portanto, quer se cante a bênção profética de Judá, ou os oráculos de Balaão, o cântico da morte de Moisés, ou as palavras de Davi, em todo caso se está preludindo a sorte do povo escolhido até os últimos dias. Então cante Oséias e Amós, os 2 profetas das 10 tribos, em conjunto com todos os demais. Na estranha providência de Deus, Israel permanece. Para ele e não para outro. Sem obelisco, sem terafins, ele está para eles, e ainda assim ele terá misericórdia deles. Então, naqueles dias de Israel, após a volta para casa, a igreja judaica do fim dos tempos será reavivada. Igreja aqui no sentido de congregação de Israel. O Senhor renovará a aliança do seu amor com Lo-ruamá, tirará qualquer balim ambíguo da sua boca e colocará o amoroso Ish ali, Senhor honroso. Ele mesmo se casará com ela, com justiça e julgamento, em benignidade e misericórdia, sim, em fidelidade para sempre. Na sua tribulação final, ele a atrairá para o deserto. Versículo de Oséias, eu a levarei ao deserto
e lhe farei o coração. E Apocalipse 12 fala que vai acontecer o quê? A mulher fugirá para o deserto, no tempo da tribulação. E lhe falarei ao coração, e alimentá-la-á, e repartirá eternamente seu ami ao coração dela, e segredará rumamá. Ela aceitará a sua penitência e as suas lágrimas, e mudará o vale da dificuldade em uma porta de esperança, e fala a cantar sua antiga canção, quando saiu do Egito. Não haverá apenas um dia de casamento, mas um dia de vitória. Quando a tenda caída de Davi, conforme diz Amós, for reerguida, num esplendor mais do que o antigo Israel e Judá, reunidos como uma nação, e marchando sobre uma cabeça só, subirão da terra, vitoriosos através da planície de Megido, onde já uma vez Baraque lutou e Débora cantou. E naquele dia, grande será o dia de Jezreel. Amém. Amados, tudo isso aqui é para falar o quê? Que existem dispensações, e nós estamos no final da última. E o milênio é uma coisa literal que nos espera. Portanto, a única coisa que nós podemos fazer, como está no final de Oséias, é prepara-te para te encontrar com teu Deus. Amém. Porque certamente nós vamos encontrá-lo. Amém. E ele vai nos encontrar também. Então, amados, que nós possamos receber isso, possamos tentar diante do Senhor digerir essas coisas, apreciar que o Senhor tenha tido misericórdia de querer nos revelar as suas palavras. Ele não precisava. E nós não merecemos. Mas ele quis. E é para o nosso bem. Que nós possamos orar para o Senhor nos manter com o coração vivos, guardados na fé santíssima. As palavras da profecia possam nos fazer exultar na esperança e até mesmo pelo povo judeu nós possamos orar. Porque somente quando eles são reenxertados haverá o tempo da vida dentre os mortos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém.